Uma boa tarde a todos. Mais forte. Boa tarde. Boa tarde. Aí, agora deu energia, carregou nós. Fica firme. Vamos aos recadinhos aqui, rapidinho. Programa Caminho da Luz, como sabe, já voltou. Aqui estão os convidados. Hoje foi o Edson com o padrão vibratório. Quem ouviu? Eu ouvi também. Eu também ouvi. Mandar um comentário para ver se esses expositores não saem justa. Dia que eu As atividades da evangelização infantil, nós devemos estar a terça-feira, que é a quinta-feira que iniciou o programa Mocidade, junto com os produtos dos Espíritos. Então, de 12 a 21 anos, eu posso estudar, porque tem uma pessoa aqui, uma criança, ela é muito arteira, não dá para ver. Então, se traz uma, agora pode. Então, deixa ela aprendendo lá e aprende com nós. Não tem mais nenhum escandal. Durante essa evangelização dos 3 até os 76 anos, está liberado. Depois de 76, a gente fica em casa, a gente só fica lembrando. O estudo na quinta-feira do Livro dos Espíritos está ainda no começo, e mesmo se entrar a qualquer hora que entrar no Livro dos Espíritos, é sempre bom a qualquer momento estar estudando, não tem que seguir. Seria muito bom, ainda no começo, para harmonizar com o pessoal. É gostoso a vibração no final, muito bom. Quem vem aí, metade da turma chora no final, aí nas vibrações finais da quinta-feira. As palestras da semana, esse mês é o mês de verdade do CETEC. Na terça-feira, ao sábado, nós estamos seguindo um esqueminha de começou o primeiro ginásio com amor. Segundo agora, Luiz Fernando, que agora vai seguir o tema do nosso centro, que é fé, esperança e caridade. Então, Luiz vai falar de fé, da Roberta Esperança, e o pai dele vai falar caridade para nós. 19. É o 19. Então, 19, tem mais algum recadinho que eu não fiquei sabendo? Nada? De repente, algum recadinho uma hora? Não. Então, vamos aos sorteios do livro de 1 a 19. 19. Quem é 19? Foi quem chegou por último. Foi ela. Tá vendo? Tá falando no de 1 a 18. 10. A 10. De 1 a 19. 13. Tem 17? Não, vai até o 19, ela 18, tem que chamar até o 17. Fala tudo no começo. De 1 a 19, acabou o livro? Acabou. Não tem mais. Acho que eu estava ouvindo um livro espiritual aqui para querer sortear eles. Estou brincando, não vejo nada. Vamos então, todos, fechando nossos olhos. Vamos começando a sentir a energia da casa, deixando a música para entrar na nossa mente, coração, mentalizando tudo que essa música vai trazendo para nós, realmente acreditando que ela está fazendo essa transformação em nós. Esse ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente, quanta luz.
nós aqui, na condição de precisando de ajuda, porque todos estamos aqui nessa condição, buscando paz, buscando saúde física, saúde moral, saúde espiritual, que possamos, através da luz do Senhor, voltar para as nossas residências hoje muito mais fortes, muito mais fortalecidos e na condição de doadores também da luz do Senhor para todos aqueles com quem tratamos nossos casos, com quem convivemos, nossos amigos e tudo mais. Que assim seja e que tenhamos uma tarde de ensino maravilhosa para todos nós. Que assim seja. Alô, boa tarde. Boa tarde. Eu não sei se está gravando, então precisa do áudio, né? Tá. 66 anos. E aí recebi o convite de vir aqui com um tema específico. Nem sei quantas vezes eu já fui fazer palestra, pouquíssimas vezes me deram um tema. E eu peço às vezes, o que você quer que fale de algum assunto? É tão interessante isso que às vezes eu fico tão sedento de saber o que falar, que às vezes eu não faço nada e deixo as pessoas perguntarem e a gente faz a palestra. Mas de fato, 66 anos é um período longevo, né? De trabalho espiritual da casa, que começou lá atrás, com a ideia, né? E então, falar de fé é estar aqui hoje na conclusão da vontade da fé daquelas pessoas que lá atrás engendraram esforços, tiveram a ideia, confiaram em Deus. E através da sua fé, da sua vontade, né, da sua esperança de ver isso aqui servindo como um local de consolação, de instrução, de socorro espiritual, né? E hoje então nós temos o Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, 66 anos. E aí, para falar de fé, eu acho que eu fui quase que premiado, porque tirando a palavra amor, a fé hoje ela é talvez uma ideia racional das mais importantes para cada um de nós. Então a gente fala de fé, normalmente vem na nossa ideia a crença religiosa, né? E sabemos que somos espíritas cristãos, e temos aí no mundo todo uma gama incontável de expressões religiosas, né? De filosofias, na sua imensa maioria, buscando a comunhão espiritual com Deus, aproximar o seu coração do coração do Criador. A fé, ela é algo inerente a toda criatura humana. Então, isso é uma informação que está no Evangelho. Né? Então, nós temos dentro de nós o DNA divino, né? Somos filhos de Deus. Ele coloca dentro de nós as suas marcas. Né? Nós temos dentro de nós o potencial divino. Né? Jesus falou para nós: vós sois deuses, né? Claro que esse Deus é relativo, porque Deus é uma figura absoluta, né, em todos os seus atributos. Deus ama de modo absoluto, Ele é justo de modo absoluto, Ele é onipotente de modo absoluto, onipresente de modo absoluto, Ele está em todo lugar, dentro e fora de nós. Né? Então, quando Deus criou os seus filhos, e aí vamos aqui, né? Voltar para a casinha da gente aqui no planeta Terra, né? Criou de modo em que nós, isso o Espiritismo ensina, nós passamos pelos reinos, né?
mineral, vegetal, passamos pelo processo de encarnação nos animais, formando então nos mecanismos espirituais a capacidade de então encarnar num corpo humano, plasmando ele de maneira que ele possa então vir à esfera da carne em toda a sua perfeição, oportunizando aquele espírito a vivenciar a vida como criatura humana. Passamos aí, nesse instante, como deixamos o reino animal e entramos no humano, a sofrer as leis de causa e efeito. Até lá nós não sofríamos porque não tínhamos consciência, éramos completamente reféns do primitivismo que possuíamos, sedentos então de sobrevivência, reprodução, alimento. Então todas as ações que a gente engendrava até o homem não deixavam na nossa alma marcas espirituais. Para que a gente entenda isso claramente, Jesus na cruz falou: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Porque quando a gente está ignorante acerca do erro que nós cometemos, a gente não agrava o erro com a culpa. Nós não agravamos o erro com a irresponsabilidade consciente. Então a limpeza da alma sofre mecanismos diferentes de purificação, diferente com a criatura humana, que então passa a ter ideia daquilo que faz. Deus então coloca no seu coração a capacidade de ter piedade, de ter sentimentos, e passa então aí, de modo racional, a sua jornada evolutiva consciente. Ponto. Para tomar muito bem. Aí então a sociedade começa, a criatura humana primitiva começa a viver em pequenos agrupamentos sociais, de famílias, depois pequenos grupos de famílias, aí começa a sociedade de modo um pouquinho mais sofisticado, e aí ela começa a se desenvolver. E aí eu vou dar um salto de milênios, chegamos até hoje. E esse processo de desenvolvimento da vida humana, ela vem de modo tecnológico e moral. Então a gente se desenvolveu desde que era muito primitivo, sedento de poder e caça ainda. Nós desenvolvemos ao longo do século, dos milênios, uma ideia mais rebuscada das coisas, acerca de nós mesmos, acerca da natureza e sobre Deus. Então vejam só, há 2000 e poucos anos atrás, quando Jesus veio estar conosco, a sociedade tinha uma forma de convivência, as suas convenções, que expressavam o ser humano tipo da época. E para cada época, para cada tipo de criatura humana que se desenvolveu ao longo das eras, nós fomos capazes de expressar uma forma de relacionamento com Deus. Então, há 2000 anos era uma forma, há 1000 anos outra, há 300 anos outra, e aí agora nós estamos aí, no Apocalipse, vivendo a transição planetária, num momento chave do planeta Terra, da humanidade terrestre, do seu progresso, em que vamos sair então do mundo de provas e expiações, um mundo em que ainda errávamos por completa ignorância, e agora entrando no mundo de regeneração, onde temos à nossa disposição uma gama de informações, de conhecimentos, de sabedoria espiritual, para que a gente possa então desenvolver o nosso lado religioso, moral e espiritual de maneira diferente do que era antes. Então ficou pacífico que nós, reencarnando ao longo das eras, adquirimos bagagens espirituais que formam a nossa fé ao longo dos séculos. Eu queria
queria pontuar que ao longo desses séculos contaram uma mentirinha para nós. A mentirinha é que nós começamos no berço e terminamos no túmulo, e que a vida acaba com a morte. E é engraçado que Jesus, há 2000 anos atrás, numa data festiva para nós, a data mais importante para os cristãos, que é a Páscoa, inaugurou a ideia, através do exemplo, de que somos espíritos imortais. E não só isso. Além de imortais, preservamos no desencarne a nossa individualidade, que se expressa na verdade nua e crua daquilo que você tem dentro do seu coração. Ao longo dos séculos, nós fomos desenvolvendo o relacionamento com Deus. E como a humanidade ainda é muito primitiva nos seus interesses e nos seus propósitos, sofremos de modo natural uma falsa ideia de relacionamento com Deus. Então ficamos absolutamente reféns do sacerdócio, de um domínio religioso da igreja, em que somente os clérigos podiam ter a oportunidade de falar do Evangelho, de interpretar as Escrituras. Então vejam só, a gente passou por muitos séculos em que nós não tínhamos acesso ao Evangelho. Você só tinha acesso na igreja através da palavra do pastor, do padre. Eu cito pastor porque não é só a igreja católica que é milenar. Lutero se separou da igreja e vieram os protestantes também lá. E aí fizeram e montaram dentro de nós uma ideia de religiosidade. Não estou falando de religião, de expressão religiosa individual que só se dava dentro da igreja, na missa, numa data religiosa, no Natal, na Páscoa, através de pessoas privilegiadas, como os santos, os papas, através das datas comemorativas, já falei. Então a gente teve uma educação religiosa e moral que ficou fora da gente. Está lá na igreja, está lá no culto. Eu sou santo do lado do padre. Longe dele eu sou um inferno. E aí então nós desenvolvemos a fé de uma maneira. Quer ver que interessante? Quem acredita em Deus? Levanta a mão. Eu não. Gostei da tua cara de surpresa. Eu sinto muito que vocês estão super enganados. E se alguém aqui é experiente no espiritismo, toma vergonha na cara. Enxergar as coisas religiosas fora de nós é uma forma de enxergar Deus e as coisas espirituais pueril, infantil. Veja, o espiritismo, quando vem falar de fé, ele vem com a sabedoria dos espíritos. Espíritos, às vezes, que já estão na seara do bem, do amor e da caridade, em fé, esperança, amor e caridade há muito tempo. Detentores de sabedoria, que é diferente do conhecimento. Só para pontuar isso. Conhecimento é tudo aquilo que eu adquiro de informação. Sabedoria é aquilo que eu faço com ela. Como
Como que se conjuga a sabedoria? Só para deixar isso claro, porque o Espiritismo propõe uma fé diferente, raciocinada, que você entende e tem adesão voluntária sobre as perspectivas que o Espiritismo te dá no cenário da tua vida. Você ama mais o seu filho, Deus. Eu vou falar para mim, eu amo mais os meus filhos neste momento. Por quê? Porque a minha compreensão acerca de Deus e os sentimentos que eu desenvolvi me relacionando com Ele, ainda na minha capacidade espiritual, não é maior do que aquela com os meus filhos que eu estou ali. Então vejam só, a minha diferença para Jesus. Quem ama mais o meu filho? Eu ou Jesus? Eu ou Deus? Deus, Jesus. Então, de Jesus, quando ele vem falar de amor, ele não está no nosso patamar de criatura falível. Ele está no patamar divino, em que já escuta Deus face a face. A gente ainda não tem dentro de nós alguns valores enraizados, como a humildade. O que é a humildade? A humildade é a gente encarar o nosso tamanho real perto do Criador, que é absoluto. E há tantos exemplos que fazem com que nós enxerguemos o quanto ainda somos diminutos nos sentimentos, no bem-querer. Então, quando Jesus propõe que a gente faça da fé uma fé que move montanhas, e fala, larga tudo e me segue, ele sabe que ainda não é possível isso para nós. Porque no nosso coração, os relacionamentos interpessoais ainda ditam os nossos desejos, as nossas vontades. Quando a gente tem uma fé pueril, funciona assim, ó. Eu fico à mercê da lei de causa e efeito, completamente. Eu faço um jogo de forças com a vida. Eu não coloco no organismo das minhas ações, dos meus sentimentos, as coisas espirituais. Daí então eu vou sempre em busca dos meus interesses pessoais. Daí então eu vou errando. Agora, quando a gente começa a desenvolver a fé, de modo em que ela entra dentro do nosso coração, de modo em que o valor do Evangelho faça diferença nas nossas escolhas, aí a gente começa a ganhar mecanismos mais robustos. Robusto já é uma palavra robusta, mas mais finos de conexão com Deus. A gente começa a ter mais sintonia, começa a enxergar então em cada circunstância da vida oportunidades de sermos agentes do Evangelho, porque confiamos em Deus nas circunstâncias, temos fé de que esse é o caminho. Agora, a fé, ela faz um trabalho dentro de nós em duas frentes: a filosofia, o entendimento, a experiência religiosa. Então, eu tive experiências religiosas por 3 oportunidades, em situações muito agudas que eu passei na minha vida. E tem pessoas, por exemplo, que têm experiência quase morte, e aí tem uma experiência espiritual
e muito, muito, muito intensa. E o que acontece quando a gente tem essa experiência espiritual? Ela é igual para as pessoas. Um mecanismo simples de entender. Nós hoje temos uma condição vibracional que é daqueles que estão aqui caminhando, né? Encarnados. A realidade do mundo espiritual tem condições vibracionais muito mais fortes. A intensidade da energia, ela te arrebata, porque aquele espírito que está lá, ele é de uma grandeza. A alma dele brilha de uma maneira, a alma dele se expande, o seu magnetismo lhe arrebata. E eu queria citar exemplos na literatura. O encontro de Paulo de Tarso com Jesus às portas de Damasco. Ao ver aquele sol brilhando, ele fica cego, cai, ajoelha. E não é só ter ficado cego, né, dos olhos físicos, ele foi arrebatado pelaquela vibração, pelaquela energia. Aquilo tomou-lhe a alma, e é isso a experiência religiosa. E aí, nessa hora, acendeu dentro dele a humildade, mostrando que ele era muito pequenininho perto daquele sol. E um outro sentimento que é a mola propulsora da fé, que é a abnegação. A abnegação faz com que você não só viva sabedor da existência de Deus, mas viva buscando então fazer a sua vontade. Porque abnegar-se é colocar-se à disposição para fazer aquilo que tem que ser feito, confiando. Outro momento da experiência de Paulo, ele é preso. Vai lá, os porões, tiram a blusa e começam a dar chibatadas nele. Está no livro. Em dado momento das chibatadas, ele entra em transe, em conexão espiritual robusta com a espiritualidade, com Jesus. E aí a narrativa é que ele praticamente deixa de sentir as dores físicas. Fé é magnetismo, é condição vibracional. Se você não ora, busca o alimento espiritual e não vigia os seus pensamentos, sua condição vibracional cai. E quando você deixa cair, você vira refém das más companhias espirituais, dos desejos mundanos. Você começa a adorar bezerro de ouro, mamon. Você começa a ver no mundo a satisfação da sua paz e vai buscar no mundo a tua paz, comendo, bebendo, buscando poder na vaidade, na sensualidade. E o outro ponto é a filosofia. Ninguém alcança uma condição interior sem ser por adesão voluntária, sem ser de verdade. Minha alma não brilha se não for de fato verdadeiro vivo. Então tem condições de entendimento em que nos tornamos amorosos, mansos, pacíficos, fraternais, que para chegar lá, a condição vibracional que você tem que ter é muito pacífica, muito amorosa. E isso exige uma alta conexão com Deus e uma grande força de negação do mundo. Então é de fato vencer o mundo. Então a fé, ela é um ponto primordial da criatura humana, porque aonde a gente pode chegar? A aspiração espiritual da criatura humana, qual é?
Qual é o máximo que a gente pode ir? Esse máximo é estar em comunhão indescritível com Deus. E todas as religiões do planeta buscam ligar o coração da criatura ao coração de Deus. E aí, quando essa força robusta espiritual toma conta do seu pensamento, você começa a ser abnegado. Vindo aqui num dia que você tinha um outro compromisso familiar importante, doando. Você passa a doar R$2, não porque sobrou no teu bolso, mas porque o teu coração deu. Porque caridade não é o que você dá, como você dá. E aí a fé com Deus, para quem confia, deixa de ser uma vida em que você, diante das dificuldades, pergunta a Deus por quê. Lembra que eu falei isso outro dia? Porque acreditar só, sem o aprofundamento da confiança, e muitos de nós só acreditam. Eu acredito em Deus, sai do centro e continua vivendo a vida se negando o próprio ambiente de espiritualidade pessoal, negando as forças ruins que nos cercam, negando a capacidade que tem de errar. Aí tem que ir além, abrir o coração para fazer com que esse acreditar, a ideia de Deus que a gente vem tendo há séculos, seja um movimento da alma. E é isso que o Espiritismo propõe. A gente sair de uma visão do mundo e entrar numa visão do Espírito. Mudar o ponto de vista como fala o Evangelho. Por que mudar o ponto de vista? Para que, diante das dificuldades, nós tenhamos esperança na vida futura. Sabedor que o mundo espiritual nos aguarda. E estaremos lá com a bagagem daquilo que fomos, mas especialmente dessa encarnação. E aí, os problemas, as dificuldades, diante da perspectiva da vida futura, ficam menores. Porque você começa a ter consciência de que a vida incorporada, encarnada, é curta diante da eternidade da alma. Daí você dá menos importância para aquilo que está se passando contigo. E aí, essa esperança na vida futura dá um resultado imediato agora. Porque fé sem otimismo não é fé. A fé tem que fazer você ser otimista. Porque você confia. Porque você sabe que está sob controle. E você sabe que o controle empurra todo mundo para frente, para o progresso. E que se está passando por tanta dor é porque precisava. E ainda que a dor seja lacinante, a ideia cria balizas para você não entrar em desespero, para você não entrar em revolta diante de uma dor tão aguda que você esteja passando. O espírita tem que ter fé no mundo espiritual, na vida do mundo espiritual. Nós estamos fadados ao reencontro na vida espiritual. Logo, logo estaremos com os corações que já se foram antes de nós. Nós estaremos. E que bom que seja, então, numa conversa de que vencemos com toda aquela dor, com toda aquela dificuldade. Guardamos a fé. Fé que deposita, o homem de bem, deposita fé em Deus. Entrega nas mãos dele, faz a sua parte.
se mantendo equilibrado, jogando para você mesmo. Como que se mantém equilibrado? Fazendo a prece diária, buscando esse alimento espiritual que Paulo sentiu lhe envolvendo e que é verdadeira, que é robusta. Engraçado, a gente entra para tomar paz, a fluidificação que faz o paz. Limpa os centros de força, os chakras, né? A palavra chakra não é nossa, né? Nós chamamos de centros de força. O que é os centros de força? É por onde entra e saem as energias, boas e ruins. E o que fica lá? A média das nossas emoções, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos. Então, se você não transcende, não se espiritualiza ao ponto de estar, de algum modo, buscando que Deus esteja mais contigo, de forma mais abundante, mais forte, você se perde. Você vai buscar no mundo a sua paz, a sua felicidade, não na fonte fecunda que jorra amor como fonte de água pura. Para terminar, eu vou ler uma poesia. Antes de ser poesia, eu só vou contar a história da poesia. A poesia é da Mei Mei, um espírito, psicografia do Chico. A Mei Mei chama, o nome dela não é Mei Mei, é Irma de Castro. E ela era casada com o Arnaldo Rocha. Então, os dois jovens se apaixonaram, aquele amor generoso, né? E aí eles se casaram, estavam vivendo a plenitude do amor conjugal, né? Um ano depois ela rapidamente falece, morre. E isso arrasou a vida do Arnaldo, do seu marido. Ele perde 5 quilos e entra num estado lastimável emocional. Aí um dia ele está andando na rua, de repente ele tromba com alguém assim, derruba a pessoa, derruba todos os papéis dela no chão. Me desculpa. Vai juntando. Quando ele olha, é o Chico. Oxe, você é o Chico Xavier? Você tem uma entrevista na televisão, espírita. Aí o Chico olha para ele e fala assim, chamando ele pelo apelido. Arnaldinho. A Mei Mei está aqui do meu lado, me contando. A nossa Mei Mei está aqui do meu lado me contando que hoje seria o aniversário de casamento de vocês. E o nome dela nem Mei Mei era. Ela ganhou esse apelido de Mei Mei porque eles viam um filme japonês, chinês, não sei oriental, e aí tinha uma donzela lá que era bonita, chamava de Mei Mei. Então ele olhava para ela e falava, Mei Mei. Aí então ele pegou na mão do Arnaldinho e falou assim, ó, vem comigo, levou ele para o centro espírita, sessão de mediúnica. A Mei Mei psicofonou para o Chico falando com ele lá. Então é esse espírito que deixou essa poesia, que eu acho uma das mais belas poesias espíritas, já li ela algumas vezes no Evangelho, e vou deixar ela para vocês hoje aqui. Palavras de otimismo na fé. Confia sempre, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Mei Mei. Confia sempre. Não percas
ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por um celeste, acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te, brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhando-te com aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será um novo dia. Para aquele que tem fé, depois de uma noite escura, ele sabe que vem sempre um alvorecer. Depois da tempestade, as terras são semeadas com a água, para que novos brotos nasçam e a vida continue. Diante de dias tenebrosos, Deus guarda para aquele que tem fé um raiar de sol, um horizonte belo e formoso. Quero agradecer a vocês pela oportunidade, que a paz dos Cristo esteja nos seus corações. Então vamos fazer a prece final? Então vamos nos despojar de todos os sentimentos nesse momento, buscar entrar no aposento íntimo da nossa consciência, onde através da fé verdadeira Deus nos escuta e responde a cada um de nós no silêncio das nossas consciências, trazendo a instrução, com consolo e paz. Pai eterno de poder e bondade, nós louvamos a Ti, Senhor, como nosso Pai Celestial, é todo-poderoso, que tem as rédeas de todas as coletividades planetárias. Nós agradecemos, Pai querido, por podermos estar hoje aqui, empenhados em discutir acerca do Evangelho do Cristo, fortalecendo os pilares da nossa fé espiritual, buscando de algum modo, Senhor, pacificar as nossas almas, trazendo a sua mansuetude para dentro dos nossos corações. Nós pedimos por nós, pelas nossas casas, Jesus, Mestre amado, que fiquem impregnadas nas paredes o seu magnetismo sublime, de alegria, confiança, para que assim, ao retornarmos ao nosso lar, encontremos um local de refazimento das nossas forças físicas e espirituais. Assim também as pessoas que conosco vivem possam de algum modo sentir-se envolvidas nessas energias vigorosas de profunda paz. Obrigado, Mestre querido, e terminamos os trabalhos de hoje com a oração que nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai
perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Assim